A matemática brasileira, mais precisamente a pesquisa na área de matemática que é feita no Brasil, está de parabéns. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Petzo, conto o porquê. E aproveito para comentar alguns vícios da produção jornalística. Como, por exemplo, a gente se apegar demais a uma ideia, que acaba não sendo a mais importante depois que a gente apura a notícia. No último dia 25 foi anunciada a promoção da pesquisa brasileira na área de matemática, integrante do grupo de 10 nações que são consideradas as mais avançadas pela União Matemática Internacional. Além da matemática brasileira estar de parabéns, também merecem esses parabéns as equipes responsáveis pelas estratégias de relações públicas neste que é o biênio da matemática no Brasil. Eu explico por quê. Quando nós, assessores de comunicação, quando a gente planeja uma entrevista coletiva ou um outro evento que é direcionado à imprensa, em geral o sentimento é um pouco contraditório. De um lado a gente tem a expectativa, a esperança até, de ganhar visibilidade. E de outro lado, a gente sente um certo ceticismo de que isso vá de fato acontecer. Mas nesse caso aconteceu. A partir do anúncio da novidade, que foi feito em um evento no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, no Rio de Janeiro, a notícia foi destaque nos principais grandes veículos do país. Além disso, a mídia, em grande medida, repercutiu o próprio discurso dos responsáveis pelo anúncio. Talvez o verbo mais apropriado seja dizer que a mídia reproduziu esse discurso, já que a estrutura e a linguagem das matérias são muito parecidas nos diferentes jornais e revistas. E provavelmente reproduzem a estrutura do texto que deve ter sido entregue aos jornalistas no momento do anúncio. A semelhança começa já nos títulos. Quase sem variar, eles obedecem à fórmula: Brasil chega ao grupo de elite da matemática. Além disso, quase todas as matérias são ilustradas por fotos da sede do INPA, que sem dúvida é uma instituição central para a matemática brasileira. Mas não é o seu único símbolo possível. Já os textos, em geral, começam com um contexto, explicando quem é a União Matemática Internacional, como os países são divididos em grupos e quais são os critérios de classificação. Depois, eles abordam o histórico da pesquisa brasileira na área e a sua produção atual. E, por fim, a gente tem as mesmas pessoas fazendo as mesmas declarações. São onipresentes o diretor do INPA, Marcelo Viana, falando do valor desse reconhecimento, e o premiado matemático Arthur Ávila, que chama a atenção para os riscos nos cortes do orçamento para a ciência. A gente também tem o premiadíssimo Jacó Palles, o presidente da Sociedade Brasileira de Matemática e os representantes dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia. Esses dois últimos com fala sem pé nem cabeça, e eu sugiro que vocês confiram, se duvidarem de mim. A tentativa de estabelecer uma relação contraditória entre a excelência da pesquisa e os problemas no ensino da matemática no Brasil também está nos diferentes textos, dessa vez com variações. Em alguns casos, a relação é só sugerida, de uma forma acidental ou até mesmo artificial. Em outros casos, apesar de algumas pistas de como uma coisa pode influenciar a outra, a gente tem a nítida impressão de que a hipótese jornalística, ainda que não tenha sido confirmada, acabou ganhando mais destaque do que devia no texto final. Em outras palavras, que o jornalista teve uma ideia brilhante para a pauta na redação, não conseguiu muitas declarações ou evidências que subsidiassem essa ideia, mas estava tão apegado a ela que não conseguiu abandonar na organização do texto final. E a gente tem o caso do Globo, uma matéria que acaba sendo sobre a precariedade do ensino de matemática e não sobre a excelência da pesquisa na área. O Globo, que mesmo publicando também uma coluna sobre o tema,
não conseguiu dizer para a gente muito mais do que o óbvio. Para quem se interessou, a minha sugestão é a leitura do texto da Piauí. Sobre essa relação entre precariedade e excelência, esse texto só nos diz que o reconhecimento da pesquisa em nada muda o quadro do ensino. Pois é, mas quem disse que mudava? O texto da Piauí não traz também informações ou fontes muito diferentes das outras matérias. Mas, por alguns detalhes que são sutis, ele confere mais sentido a essas mesmas informações. E é mais saboroso. É um bom exercício de jornalismo comparado e, assim, de leitura crítica de mídia. Boa leitura e uma ótima semana!